A paz de Cristo, a gente segue nesse tema do Apocalipse, nesse estudo do Apocalipse, nesse tema agora de quiasma. Um tema lindíssimo, a gente vê esse quiasmo no livro do Apocalipse, e é bastante difícil fazer isso com um livro inteiro. Vou explicar um pouco o quiasmo, o que é, para quem não conhece. Então, é bastante utilizado no Antigo e Novo Testamento. O que é isso? Elementos aparecem em forma cruzada, elementos do texto, versos, palavras, e se ligam-se entre si. Uma forma de se fazer poesia utilizando versos que ligam-se entre si. Então o centro é o foco, muitas vezes o local da ideia principal. Qual o objetivo do quiasmo na Bíblia? É ligar ideias. Muitas vezes a interpretação bíblica ela vai ser entendida melhor sobre isso. Infelizmente, no cristianismo é muito pouco conhecido, tenho que falar sobre isso, e às vezes o entendimento de passagens, ligações com o Antigo Testamento se perdem também por causa disso. O objetivo também é trazer entendimento de partes do texto antes obscura, em alguns casos levar o foco para o centro. Como já falei, é difícil organizar vários capítulos ou um livro todo em forma de quiasmo. Muitos podem criticar isso, mas certamente a gente vê no Apocalipse, por exemplo, a importância da ligação dos temas. Isso é grandioso realmente. Exemplos de quiasmo, antes da gente entrar no Apocalipse, aqui em Mateus 6, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O Mamon. Então, a gente vê que o início do verso, isso aqui é apenas um quiasmo em um verso, o início do verso liga com o final, veja só. E aí essa ligação vai tendendo para o centro. Veja só, dois senhores. Que dois senhores são esses? Deus e Mamon. Isso dá um entendimento profundo, né? Porque toda a questão de senhor, né? De quem está governando, quem é o senhor que está governando as nossas vidas, isso tudo são temas do Antigo Testamento. A gente vê Deus e Mamon. Porque ou há de odiar um, veja só, e indo mais para o final, desprezar. Então, odiar está ligado a desprezar, claramente. E a gente chega no centro. E amar o outro ou se dedicará a um. A gente vê essa ligação de amar e dedicar. Que realmente quem ama a Deus, a Jesus, realmente vai se dedicar a Ele. Então a questão é até mais, antes de se dedicar, é a questão mais de amar. Amar a Cristo, o dedicar vem até depois, na verdade. Então a gente vê esse centro, que realmente que é profundo ali, essa questão de amar a Deus e se dedicar a Ele. A gente vê o livro de Esther, que pode ser visto como um quiasmo. A gente vê no início o poder do inimigo ali operando, a festa do rei, ao final a festa do Purim dos judeus, o inimigo operando no início, a forma do rei ali controlando o rei, ao final todo esse poder e o anel do rei vai ali para Mardoqueu, Esther. Então, lindíssimo isso aí. O centro ali, quando Esther vai falar com o rei. É lindíssimo ver dessa forma. Então, várias outras coisas aqui no livro de Esther. A história de Jacó, da luta no ventre até o nome, nascimento. Veja só, luta no ventre, ele e Esaú. O ventre é um local de escuridão, a escuridão que vai dominar ali a vida de Jacó por muito tempo. E até ali, a escuridão vai se tornar em dia quando a gente vê depois dessa luta na escuridão ali com o anjo mensageiro de Deus, a gente vai ver que Jacó recebe o nome Israel. Esse novo nome, esse nascimento que a gente vê também no livro do Apocalipse, nos 144 mil, esse nome dado aos 144 mil. E aqui até uma deixa, né? 144 mil ligado ao 12, esse é o verdadeiro Israel, realmente ter esse nome. Na questão de genealogia física, literal, de sangue, mas o sangue de Jesus. Êxodo e o tabernáculo, a gente vê Monte Sinai versus tabernáculo. Eu falei sobre isso em Caixotando a Experiência, tem vídeo sobre isso, um quiasmo lindíssimo que liga
a experiência de Moisés no Monte Sinai com o tabernáculo, que na verdade, como os judeus falam, o tabernáculo é encaixotar aquela experiência do Monte Sinai. Muito importante esse tema. Mateus 23 a 25, quiasmo onde Jesus fala sobre profecias dos tempos do fim. Mostrei esse quiasmo aqui também, e outras muitas passagens do Antigo Testamento e do Novo também. Então, no Apocalipse, quiasmo, a gente vê, como já falei até, ressaltando a dificuldade de fazer um quiasma de um livro todo, mas a gente vai ver aqui fortes ligações e tópicos entre si. No início do Apocalipse, capítulos 1 a 13, a gente vê a introdução: igreja neste mundo, para vencer neste mundo. Jesus ali, o sumo sacerdote, capítulo 1, e durante o livro do Apocalipse. No Apocalipse 21, 22, no final, conclusão: igreja na eternidade, fiéis como reis e sacerdotes. A gente segue nesse quiasma, capítulos 4 a 8, a gente vê o trono, o julgamento, 4 criaturas, 4 cavalos, selos abertos. No Apocalipse 19 e 20, trono e julgamento, 4 criaturas, templo, está ligado ao 4, livros abertos, templo, as dimensões do templo que leva ao 4, ao quadrado. Apocalipse 7 a 9, 7 trombetas, pragas, mares, rio, sol, lua, estrelas. No Apocalipse 15, 16, as 7 últimas pragas, mares, rios, sol, lua, estrelas. A gente vê a ligação. A gente vai chegar no centro e ver ali 11 a 13, os capítulos, a obra do inimigo, as bestas ali também adorando a imagem da besta, a marca da besta na mão e na testa. No Apocalipse 14, a obra de Deus, verdadeira, 144 mil, eles adoram a Deus, não a besta, nome do Pai na testa. Ali o centro. Então é muito lindo ver dessa forma. E aqui vendo de uma outra forma, resumida, a igreja na terra, a igreja no céu, julgamento, e a gente vai chegando mais para o meio, a gente vê as pragas, até chegar no centro realmente, onde vê essa obra do inimigo em mais alto grau, ao contraste dos fiéis, os 144 mil, servindo a Deus no mais alto grau. Então as correções vêm para quê? Para que o povo de Deus possa ser ali como os 144 mil escolhidos, e ali eles estão livres, ficam livres das pragas. Esse é o objetivo, a gente vê isso também no livro de Ezequiel. E alguns slides, se você quiser ver depois, toda a ligação acho que é indiscutível quando a gente vê essas ligações desses tópicos, né? Apocalipse 1 a 3, com Apocalipse 21 a 22, toda essa ligação, templo celestial, templo de Deus, Nova Jerusalém, ao final do Apocalipse, árvore da vida, no início, no final, Nova Jerusalém que desce do céu, a promessa, depois o cumprimento, os que vencerem darei, os que vencerem herdarão, eis que cedo venham. Então palavras que ligam, quiasmo fala muito disso, ligação entre texto, que vai ligando uma coisa a outra. A questão da morte no início, no final. Tem também o lago de fogo, a segunda morte, lago de fogo. Escreverei nele o nome do meu Deus, e ao final nas suas testas estará o seu nome. No meio do Apocalipse também tem isso com 144 mil. Então há muita ligação entre texto que é importante. E aqui nos capítulos 4 a 8, ligando com os capítulos 19 a 20, santuário, porta aberta, trono de Deus, no início e no final, porta aberta no céu, céu aberto, trono no céu, um assentado sobre o trono, e o grande trono branco, aquele que estava sentado também no capítulo 20, grande multidão, no início e final, os mártires, as almas deles. E até quando não julgas e vingas o nosso sangue? E no final, capítulo 19, Deus ali já julgou, vingou o sangue dos seus servos. Livros selados sendo abertos, comprou para Deus reis e sacerdotes, e na ressurreição sacerdotes reinarão. Esse tema de reis e sacerdotes, que a gente vê capítulo 5 aqui, no capítulo 20, a gente vê isso também no meio do Apocalipse, é muito importante. Tem um slide sobre isso ao final. Um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele. A gente vê o cavalo branco no Apocalipse 19. Esses cavalos estão ligados. A gente vê que pelo quiasma dá uma indicação que sim, a morte e o inferno, o Hades,
Também ali no capítulo 20, a vinda de Cristo, a ira do Cordeiro, iniciando ali no capítulo 6 e também no capítulo 19 fala sobre isso. Vinda de Cristo, lutas e guerras, reis da terra. Veja só, a frase é praticamente igual ali no capítulo 6, no capítulo 19 ali, a última aqui, reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, todo servo, todo livre, pedem para morrer e eles são mortos ali ao final, no capítulo 19. A frase é praticamente a mesma, então liga temas entre si. Agora nos capítulos 8 a 11, ligando com os capítulos 15 a 16, santuário, incensário, fogo do altar e a fumaça ali no santuário no capítulo 15. Primeira trombeta, vou continuar falando de praga, né? Trombeta no capítulo 8, 9 e taças ali, que eu vou chamar de praga no capítulo 16. Então, segunda praga no mar, terça parte do mar vira sangue no capítulo 8, verso 8. A gente vê já no capítulo 16, todo o mar se torna sangue. Essa ligação de terceira parte, mas no final do Apocalipse, mais para o final, capítulos 15 e 16, na verdade não é a terça parte, é tudo, a gente vai falar sobre isso depois, em outro estudo. A terça parte das criaturas do mar morrem, todas as criaturas do mar morrem. A terceira praga, a terça parte dos rios, e a terceira praga, no capítulo 16, nos rios, quarta praga, sol, luas, estrelas ali escurecendo, a terceira parte atingida, quarta praga, o sol no capítulo 16, quinta praga, sol e ar escurecem, quinta praga, o reino da besta, tenebroso, fala de escuridão também, a besta sobre o abismo, capítulo 11, a besta sobre o abismo, capítulo 11, a besta que já não é e há de subir do abismo, 17, a sexta praga, 4 anjos junto ao grande rio Eufrates, e a taça sobre o grande rio Eufrates, capítulo 16. Veja só, tudo ligado. 3 pragas que saíam das suas bocas, capítulo 9. 3 espíritos imundos da boca. E não se arrependeram, capítulo 16. A gente vê tudo isso, o objetivo é a correção de Deus. Grande terremoto. 7ª praga, grandes vozes. A grande voz na 7ª praga do capítulo 16. A gente continua a obra do inimigo, ali chegando ao centro, a obra do inimigo versus os 144.000, capítulos 11 a 13 e o capítulo 14. Já falei até sobre isso no estudo da marca da besta, o sinal da besta e os 144.000 no capítulo 14. A gente vê o trono com as 4 criaturas, capítulo 11, 144.000 diante do trono. Veja só, os 144.000 agora no trono, que liga com os capítulos ali 4, 5. Também, então, o meio do quiasma também liga ao início, é muito importante, que liga ao final também. E isso é grandioso, eu vou falar sobre isso em outros vídeos e nesse também mais. Guerra aos que guardam os mandamentos de Deus, capítulo 12. E a gente vê os 144.000 que guardam os mandamentos de Deus, capítulo 14. No capítulo 13, a besta tem poder sobre toda tribo, língua e nação, e o evangelho que é pregado a toda tribo, língua e nação, no capítulo 14. Aqui está a paciência e a fé dos santos, capítulo 13. Aqui está a paciência dos santos, capítulo 14. Adorem a primeira besta, capítulo 13. Adorai o Criador, 144.000. Imagem da besta, fala da imagem da besta no capítulo 14 também, os 144.000. Marca sinal da besta, capítulo 13, marca da besta, capítulo 14, marca e sinal da besta nas mãos e na testa, e no capítulo 14, 144.000, o nome do Pai nas testas. É só um contraste, né? O quiasma é a importância do texto estar ligado, porque a gente vê o contraste. Uma coisa explica a outra. Comprar e vender, senão os que têm o sinal, o nome ou número da besta. Os 144.000 são comprados da terra como primícias para Deus e para o Cordeiro. Sistema de comprar e vender. E no final eu coloco essa ligação do número 666, né, que na verdade se você pega a terceira parte dele, né, sistema de terceira parte, e queimar ali, tirar fora, a gente vê que queimar ali, tirar fora do número 1000 a terceira parte, a gente vê que dá uma dízima de 66666, uma dízima periódica, e a gente vê no 144.000 essa ligação de milênio, de 1000. E aqui a gente vê um outro slide onde o Apocalipse não segue uma sequência cronológica. Então a gente vê nesse quiasma o início vai ligando ao final e a gente vai chegando ao centro. A gente vê que são
coisas interligadas. O que acontece? Deus vai corrigindo o seu povo, trazendo julgamento, correção. Muitos vão se converter. A história dos 144 mil vão para o trono de Deus. Isso é grandioso. Vão para o trono de Deus, ou já estão no trono de Deus. Isso vai acontecendo, Deus vai continuando a corrigir. Muitos não vão aceitar essa correção. Os julgamentos e a grande tribulação vai aumentando. E essa é a história do Apocalipse. Mas não é em ordem cronológica. Então, abaixo, uma das maiores revelações desse livro, vou falar um pouquinho sobre isso, as palavras de Jesus ali em Mateus 19, 1 Coríntios, Paulo falando dos fiéis no trono, julgando, esse tema de julgamento no Apocalipse. Então, isso é grandioso. Capítulos 4 a 5 do Apocalipse, tive as 4 criaturas e os 24 anciões no trono de Deus. Veja só, no trono. O trono fala de julgamento, está ligado a Santo dos Santos também. Ali no Santo dos Santos é onde ali se diz como se fosse o trono de Deus ali, o propiciatório ali, onde Deus aparecia. Compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizestes, veja só, esses homens, Deus vai fazendo reis e sacerdotes. Então, após a correção, como 144 mil ali são reis e sacerdotes. A gente continua no Apocalipse 4 e 3. O que a gente vê? Julgamentos e tipologias ao estilo do serviço sacerdotal. Guarda isso. Toda essa ligação do Apocalipse com o tabernáculo, a gente vai ver os julgamentos ligados ao serviço do sumo sacerdote no tabernáculo, incenso, taças, pragas, toda a ligação com eventos também do Antigo Testamento. Agora no capítulo 14 do Apocalipse a gente vê os 144 mil diante do trono e dos 4 animais. Então veja só, liga aí o capítulo 14, 144 mil, o trono com os tronos ali do capítulo 4 e 5. Veja só, muito importante isso. Então os 144 mil, eles vão estar no trono de Deus. Se somos fiéis já estamos a um certo nível, mas acredito que isso vai acontecer a um nível muito maior. Isso é grandioso. É o reino de Deus. A gente vai ver nos capítulos 14 a 20, mais julgamentos e tipologias ao estilo do serviço sacerdotal. Veja só, os 144 mil fiéis são reis e sacerdotes. Nós já somos, é verdade, Pedro fala sobre isso, né? Somos reis e sacerdotes, mas seremos muito mais, na verdade. Participaremos ainda mais desses julgamentos nas regiões celestiais. Isso é grandioso. Né? Os julgamentos são ao estilo do tabernáculo, como já falei. E culmina ali Apocalipse 20, 21, 22, os tronos, verdadeiros fiéis, reis e sacerdotes. Então está tudo interligado. Na verdade, o que acontece na minha vida, a gente pode ver o Apocalipse também, a correção de Deus sobre a minha vida segue um tempo diferente de você, de outras pessoas. E tem a questão da igreja como um todo também. Eu posso estar mais avançado do que a igreja, já ter recebido uma correção e ter aceitado ela melhor. E é isso a questão dos 144 mil. Esses que vão reinar, sacerdotes e reis com Cristo. Então, é isso que eu acredito, como muitos acreditam também, essa questão de reinar e fala disso. Então, veja só, muitas pessoas, eu digo, perdem tempo olhando apenas coisas, julgamentos, coisas terríveis no Apocalipse, que é verdade, coisas literais que realmente acontecem, podem acontecer e vão acontecer ainda mais. Só que a gente vê, com isso a gente perde coisas grandiosas, porque há muita tipologia no livro do Apocalipse. Se a gente se perder nas coisas literais, que é importante, eu digo, mas a gente vê e vai perder o lado da tipologia bíblica, o lado espiritual, que são coisas grandiosas. Deus espera que a gente entenda isso, que a gente tem uma coisa grandiosa para a gente estar ali no trono com Cristo, sendo também como Cristo o sacerdote, ser ali, participar desse processo nas regiões celestiais. Eu acredito realmente isso plenamente. Vejo tudo isso como uma tipologia, eu vejo por tipologia, como Paulo, como os apóstolos. A tipologia leva a isso. São coisas grandiosas, calamidades, coisas que estão e vão acontecer, as pestes, são coisas que fazem parte do processo. Mas tudo isso tem uma parte espiritual também. A gente vê pelo lado espiritual e vê coisas acontecendo na parte literal também. A parte espiritual é muito importante. A gente compara a escritura com a escritura,
e vai tendo esse entendimento pela tipologia do que realmente Deus quer nos fazer entender. E é grandioso, né? É grandioso saber que podemos estar, já de agora, mas muito mais no futuro, quando formos dessa vida aqui, de estar no trono de Deus, participando dessa correção da igreja, desse reino de Cristo que só vai aumentar mais e mais, e que um dia realmente a gente vai ver essa terra toda, o que a gente vê no livro do Apocalipse ao final, todos realmente, o tabernáculo de Deus na terra é uma tipologia de a terra toda convertida aos caminhos de Deus. E a gente continua mais a falar sobre isso nos próximos vídeos.